das aflições. Então, eu peguei um livro aqui do Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem, Despertar. Conhecem? O livro. Ele está com outra capa, uma nova edição e outra capa, tá? Então, o Haroldo, ele começa aqui nas causas das aflições, ele começa relatando uma entrevista que ele ouviu de um cientista na televisão, e o cientista era uma pessoa inteligente, uma pessoa de uma inteligência, né, incomum, e então ele começa a falar, tinha um talento intelectual brilhante também, né, e ele começa dizendo que ele é ateu, né? Por quê? Porque ele confessava ter interrompido totalmente suas relações com Deus e com a religiosidade, e fazia tal afirmação com bastante serenidade. Então, ele diz: se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Então, ele não se tratava de alguém que desabrochava ou criticava a religião gratuitamente. Era alguém que provavelmente tenha vivido ou tenha tido uma experiência profundamente desoladora, que deixara marcas e cicatrizes em sua alma, e que em suas reflexões, ele, utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento, então ele toma uma decisão de romper com a religião, né, e com a espiritualidade. E quando é perguntado por que ele havia rompido com a religião, então ele disse de maneira sincera: rompi porque a religião não explica o sofrimento, né? Não explica a dor, não explica se há um Deus de fato. Se de fato existe um Deus, por que Ele pode permitir, né, certas dores que ocorrem com algumas pessoas? Sua fala é um desabafo e pronto de alguém magoado. Então, se Deus existe, por que deixou acontecer comigo? Ele deve ter tido alguma coisa, algum sofrimento, né, que o tenha deixado desolado, né, e assim sem chão. Vamos falar sem chão, porque quando você tem alguma coisa dessa natureza aí, né, algum problema, você fica, né, sem chão realmente, sem saber onde pisar, etc. Então, essa questão é uma questão que a humanidade faz, né? Por que Deus, se Ele existe realmente, por que Ele é justo com alguns, injusto com outros? Porque uns se desenvolve tanto, tem uns que são maus, que praticam tanta maldade, no entanto, né, estão aí vencendo na vida, etc. Né? Então, essas perguntas é uma pergunta que acho que a maioria da humanidade tem, né? E até mesmo são dúvidas, né? De uma crise assim, de fé em Deus, chega até a ser uma crise existencial. E aí vem até o suicídio, né? Porque algumas dessas pessoas fazem esse questionamento: por que eu estou aqui, né? Se tantas coisas existem, e aí entra nessa crise de existencialismo e pratica até alguma coisa, um suicídio com ele mesmo. Então, porque quando nós examinamos a vida do berço ao túmulo, parece que alguns recebem uma cota maior de sofrimento e outros não. Outros se sobressaem, né, com uma maior dose de generosidade, uma maior dose de felicidade e sorte. Outro ponto que nos chama a atenção é quando as crianças recém-nascidas, né, enfrentam no início problemas, por exemplo, cirurgia. Tem criança que faz cirurgia em tenra idade, né, com sopro cardíaco, etc., e já são obrigados a fazer uma cirurgia, né? Assim, tem um caminho árduo, um início árduo de sofrimento.
e vai se deparando com esse sofrimento. E são pessoas que também enfrentam câncer, são crianças em tenra idade que têm câncer, que vêm a falecer por essa doença. E podemos pensar ainda nos natimortos, né? Nas pessoas afetivas, na desencarnação de um ente querido, no revés financeiro, nas situações mais diversas, né? Que a gente começa a analisar tudo isso. E aí vem muitos, respondendo a esse questionamento, né? Chega um dia em que nós temos que encarar a dor. Contudo, há alguma criatura que desde o dia que nasceu até o dia do túmulo encara a face muitas dores, né? Então nós vemos pessoas com grandes sofrimentos todos os dias, né? E muitas vezes perguntam: por quê? Por que, Deus, você me deixa aqui sofrendo, né? Certo? E há um aspecto intrigante por trás de tudo isso, né? Algumas criaturas, apesar do mau caráter, como eu coloquei no primeiro momento, elas se sobressaem, elas são vencedoras na vida, elas têm sorte, se dão muito bem, ao passo que outras são extremamente honestas, totalmente com a sua moral elevada e de comportamento irrepreensível. Essas pessoas também enfrentam grandes circunstâncias, né, de sofrimento, de coisas dolorosas. Então, mais uma vez surge uma inesgotável pergunta: se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso? Né? Inclusive, isso está numa pergunta no Livro dos Espíritos. E por que os bons sofrem? Né? Então, são muitos questionamentos. Então, algumas respostas foram dadas dessas perguntas, mas não foram capazes de convencer, e muito menos de consolidar. Dentre as diversas religiões, né, então, uma merece destaque. Essas questões, né, daquela que promete recompensa após a morte, quer dizer, olha, você está sofrendo aqui agora, mas após a morte você vai ser feliz, você vai ter uma recompensa no céu, não aqui, né? E essas filosofias afirmam que essas pessoas que estão sofrendo aqui e agora, elas vão para o paraíso, né? Porque na Terra elas tiveram muitos sofrimentos, né? E 5 respostas que não convencem totalmente, né? Porque parece que o preço da passagem para alguns é diferente, né, dos outros. E tudo isso nos conduz a muitas reflexões, certo? Então, pergunta: onde estaria a justiça de Deus? Né? Em 1857, o governador espiritual da Terra enviou ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Por meio de explicações racionais, claras, diretas, objetivas, de modo a proporcionar aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas sensação real e profunda de que não estão sozinhos, são acompanhados todos os dias, né, e amparados por Deus, pelos mentores. Então Kardec, né, veio, Jesus mandou, né, a alguém para nos esclarecer em relação a todos esses sofrimentos, esclarecer a mente humana, né, e consolar também os corações que sofrem. É claro que ainda em outras religiões, em muitas outras religiões, né, o modo de olhar ainda não é esse que o Kardec nos apresenta, porque ele nos enviou os espíritos, né, como Consolador prometido, e aí está o Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, e que nos trouxe todas essas revelações.
do outro lado, nós sabemos que existem muitos corações que nos amam muito, né? E os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, que estão conosco a todo instante, né? Nos orientando. Vai depender também do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, de agir, para que realmente tenhamos um acompanhamento do mundo espiritual da melhor forma possível. Então, esse amigo Allan Kardec, né, que codificou a doutrina espírita, foi alguém especial que foi direcionado a responder questões, né, tratando-se do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez vários questionamentos aos espíritos e eles nos trouxe, né, muitas coisas de consolações. Então, no capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos, Kardec aborda esse tema. O tema do sofrimento, da dor, né, da distribuição, da desigualdade, do sofrimento de todos, de espécies que são vicissitudes da vida, duas espécies que são vicissitudes da vida. Uma tem a causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, remontam-se à origem dos males. Reconhece-se que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quer dizer, nós, né, é que temos que entender, né, e suportar os sofrimentos que são a nós destinados e que eles são oriundos de nós mesmos. Por quê? Ainda pequeninos na nossa forma de agir e de pensar, ainda cometemos muitos deslizes que nos levam às aflições. E enquanto nós não reconhecermos que tudo isso é nossa própria culpa, nós vamos, né, nos sentindo vítimas, né, de tudo isso que aí se encontra. Que nós somos vítimas da nossa própria imprudência, do nosso orgulho, da nossa ambição, né, do nosso egoísmo, que nos levam a pensamentos ou, sei lá, a cometer muitas falhas morais, né? E essas falhas morais nós temos que superar, aprender com o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos dos nossos amigos da espiritualidade. Então, ele, além do Evangelho segundo o Espiritismo, ele no livro da terceira parte, no livro dos Espíritos, ele vai também se referir às leis morais. E significa que toda imperfeição nossa gera um sofrimento, certo? E toda deformidade do nosso caráter, ele traz uma aflição. Por exemplo, se eu sou orgulhosa, meu orgulho vai estar acima de tudo, né? E se eu sou ferida no meu orgulho, o que vai acontecer? Eu vou me sentir, né, aflita por conta disso. E todo comportamento injusto da nossa parte vai atrair sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência nossa está na formação moral. E aí vai provocar o quê? Um tipo de angústia e de provação. Certo? Então, as causas estão na nossa intimidade. E podemos pensar quanto sofrimento nos traz a impaciência, o orgulho, o egoísmo. Quanto sofrimento nos traz a violência que ainda carregamos em nosso interior. Então, eu vou ler uma parte aqui que eu achei muito interessante, que são as causas atuais das aflições, na página 16. Então, ele coloca causas atuais das aflições. Ele diz: cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E por isso que o Espiritismo, em sua condição de consolador prometido, vem esclarecer e consolar nossas dores. O primeiro ponto a ser esclarecido é: a maior parte dos nossos sofrimentos
ela tem causa na vida atual e está relacionada com o nosso caráter. Por essa razão, o que propõe o Espiritismo? A terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, propõe renovação moral, transformação de caráter, absorção de valores morais e espirituais, que pacificam o nosso coração, que nos dê sabedoria para viver bem. Essa é a primeira grande reflexão. Desse modo, diante de uma provação ou sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha moral, a minha condição moral, contribui em quanto por cento para esse sofrimento? Contribui em quê? Em vista disso, Kardec chegou a escrever em O Céu e o Inferno um item denominado Código Penal da Vida Futura. Então, para cada causa das nossas aflições, existe o quê? Uma doença, digamos assim. Eu vou ler aqui também das aflições, que era esse momento que eu tinha que ter lido. A aflição do vício chama-se delinquência. Então, quando você se envolve no vício da droga, sei lá, todo tipo de vício, você passa a agir diferente daquilo que você é. Então, se eu sou um usuário de droga, eu passo a ser um delinquente, porque eu vou fazer de tudo para eu ter a droga, certo? E muitas vezes eu não tenho dinheiro para comprar, e aí eu vou roubar, vou praticar uma série de coisas que me levam à delinquência. A criatura começa experimentando pequena porção de droga, aumentando gradativamente. Em pouco tempo, pode estar roubando, pelo sustentar o vício, é o que eu havia falado. A atividade da agressividade chama-se cólera. A cólera faz mal para a pessoa que a produz, prejudica o fígado, ataca o estômago e afeta o sistema nervoso. A aflição do crime chama-se remorso, porque ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da inveja chama-se despeito, pois o invejoso sofre tanto que antes de tudo não consegue mais reconhecer valor no que ele tem, ou seja, não consegue ser feliz com aquilo que já conquistou e que representava o sofrimento. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Há criaturas que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma total desordem. Ela não consegue sequer chegar ao horário, a um compromisso. Contam seus pertences, porque jamais põe no lugar adequado. Então, o que ele quer dizer? Que uma pessoa que ela não é disciplinada, ela não vai conseguir nunca chegar a ser uma pessoa melhor. Mas a partir do momento que ela reconhece que ela é tudo isso, então ele cita aqui o problema da chave do carro, Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu entro 7 horas, eu acordo 15 para 7. Aí vou me trocar rápido e tal, digamos que eu faça isso. Aí eu vou pegar a chave do carro não está lá, no local onde deveria estar. Aí eu começo a perder tempo procurando a chave do carro. E aí? Eu vou chegar no meu trabalho que hora? Então, quando chega no trabalho, já diz assim, a pessoa fala para você, bom dia. Aí ela fala, bom dia por quê? Para mim o dia, reticências, certo? Alguém que tem ciúmes, A aflição do ciúme chama-se desespero, E quantas criaturas chegam até o suicídio por conta disso? Pelo ciúme, Que é terrível. Ou chega a matar o outro, Porque tem ciúme. A aflição da impaciência chama-se intemperança, porque quem é impaciente perde a medida exagerada de tudo. A aflição do sovinice chama-se miséria. De acordo com Emmanuel, o sovino é pão duro, Ele perde muitos momentos da sua vida
porque segura o dinheiro, guarda o dinheiro, né? Tem gente que guarda o dinheiro no colchão, quando vai procurar, né, troca de dinheiro, já não vale mais nada. Já ouvi casos dessa natureza. E a aflição da injustiça chama-se crueldade. Então, tudo isso são os nossos defeitos morais, pelos quais nós temos que olhar e procurar modificar todos os dias, né? E essas causas das aflições, as atuais, né, das aflições, são todas essas que o Livro dos Espíritos, nas leis morais, ele propõe uma renovação moral, né, transformação do nosso caráter e a absorção de valores. Vamos procurar absorver valores morais, né, elevados, para que nós possamos pacificar o nosso coração e viver melhor, viver em paz, né, conosco mesmo, sem provocar sofrimentos. Então, todos os dias nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral contribui em quantos por cento para esse sofrimento? Se eu sou uma pessoa indisciplinada, né, eu tenho no meu caráter isso, o que vai acontecer? Eu vou sofrer, né? Eu sofro porque eu sou indisciplinada, eu não consigo chegar no horário em lugar nenhum, certo? No livro Céu e Inferno também tem o Código da Vida Futura, né? Que é o código, né? Que é considerado, denominado Código da Vida Futura, e trata-se de um artigo interessante, porque para cada imperfeição nossa, né, imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. É como a gente já colocou, como ele coloca antes aqui no livro, né? Então são coisas que nós temos que repensar. E ele exemplifica exatamente, né, cada coisa que são os nossos defeitos morais que nós temos. E aí nós precisamos sermos pessoas melhores, né, para chegarmos a um patamar mais elevado espiritualmente. Aqui ele coloca em relação aos narcóticos também: mas vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Quer dizer, é uma queda moral, né? E aquele a quem está sobre esses momentos, né? Ele, no início, ele vai sorrir, mas depois ele vai sofrer com a queda moral, porque as consequências posteriores virão, né? Todo aquele que tem início em algum vício tem consequências, seja elas morais ou do próprio corpo físico. Se eu começo a beber, isso vai ter uma consequência para mim, né? Porque a bebida também nos leva a uma queda moral infinita. A gente vê muita gente por aí, quando frequentamos os alcoólatras anônimos algumas vezes, né, para estágio, e nós observamos famílias, né, bem desequilibradas em relação ao vício. Por quê? Porque o vício nos leva para as profundezas, né? E vemos mães de família, sim, seus filhos, né, soltos, desolados por aí, né? E isso nos comove muito, porque são vícios, né, físicos, que levam ao comprometimento moral também. E isso é muito ruim, porque é a queda espiritual, né? Tanto moral como espiritual, física, porque o corpo físico fica comprometido, né? E aí, né, nós vemos todos esses momentos desagradáveis para o nosso espírito.
E aí ele ainda vai falar também aqui nas causas anteriores das aflições. Quais são as causas anteriores das aflições? No Evangelho segundo o Espiritismo tem também um capítulo que vai falar sede perfeitos, né? E o Espiritismo, quando ele é bem compreendido, né, você passa a ter novos sentimentos, você passa realmente a praticar a doutrina, né? Você tem os seus defeitos, é claro, mas quando você sente, né, o Espiritismo dentro de você, você passa a ser uma outra pessoa. Você passa a ter valores morais mais elevados, valores espirituais, né, mais dignos. E você vai, então, se transformando. E ainda tem no capítulo 6, bem-aventurados os aflitos. E ele fala, mas há males nesta vida, cuja causa primária é o homem. Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo, como que por fatalidade, tal, por exemplo, a perda de entes queridos. Então, nas causas anteriores das aflições, quando a pessoa sofre, suponhamos que uma pessoa perca um filho, há algo mais desagradável, mais sofrido do que a perda de um filho para uma mãe? Não, né? E muitas vezes as mães se revoltam, né? Porque Deus foi injusto com ela, porque levou o filho dela, né? E mal sabe ela que existem outros momentos. Será que aquele filho que foi levado em tenra idade, ele não iria dar trabalho mais tarde para ela? Né, praticando outros delitos, outras coisas que não elevariam o espírito dele? Ou, se a causa está na aflição anterior, por que ele partiu em tenra idade? Porque, provavelmente, eu tenho um caso, né, bem recente, onde a moça, ela tinha 35 anos, ela tinha um filho, ela teve um problema grave de saúde, ela estava muito feliz, né, na vida dela, com o filho e tal, mas era uma pessoa formada, era psicóloga, que de repente, né, veio a doença, e os familiares não se conformavam. Por quê? Né? Ela tem tudo, por que ela está doente? Nesse momento ela está feliz com o marido, o filho, e ela veio a falecer, né? Há algum tempo atrás ela faleceu. E foi nos trazido que ela faleceu em tenra idade porque ela suicidou-se em outra vida, né? E esse suicídio, depois é que eu fiquei sabendo, né? Que eu falei, olha, a gente viu ela caindo, né, de um penhasco. Na verdade, ela se jogou do penhasco e eu não conhecia a moça. Aí a tia dela falou, quando eu comecei a relatar para ela, né, o que havia acontecido, ela falou, ela tinha medo de altura mesmo, ela tinha medo de altura, ela era depressiva. Eu falei, pois é, o suicídio, ela era depressiva naquele momento e ela se jogou do penhasco exatamente por conta da depressão em que ela estava vivendo. Então, neste momento, ela é uma causa anterior da aflição, né, que ela está vivendo, certo? E tudo isso, né, o Evangelho, o Espiritismo nos explica, né, com conhecimento de causa, né, que a gente já leu algumas coisas que realmente nos levam a crer que são verdadeiras, e juntando tudo a gente percebe que esses sofrimentos fazem parte de outra vida, que tem a sequência, né, a reencarnação que Deus nos dá com tanto amor, né, para que a gente possa nos elevarmos, e nós vamos procurando
sempre, né, uma solução. E quando a pessoa ela está em outra religião, ela não tem essa visão em relação a tudo isso, né? Então, nós temos que pensar que nascemos com um planejamento, né? A nossa vida é planejada no mundo espiritual pelos nossos mentores, e nós vamos passar aqui aquilo que realmente temos que passar, independente, né, de que vamos ser felizes, que não vamos ser felizes, né, que vamos sofrer, que não vamos sofrer. Nós vamos passar aquilo que foi planejado. Por quê? Porque exatamente naquilo em que nós estamos em débito maior, é aquilo que a gente tem que passar, a gente tem que ter esse sofrimento para entender. E no caso dela, né, seria a valorização da vida. Ela teria que valorizar mais a vida dela. Então ela parte com 35 anos, que é exatamente o período que ela tinha que ter vivido na outra existência. E ela ceifou a sua própria vida. E são vários, né, vários motivos, cada caso é um caso, né? E esses momentos são momentos de repensar, cada um de nós, né, essas lições que nos são apresentadas, porque Deus, nosso Pai, Ele está sempre ao nosso lado. Jesus, o nosso Mestre, Ele também está ao nosso lado, acompanhando a nossa vida. Então, nós temos que confiar, temos que ter fé e confiar nas aflições que passamos, porque os nossos mentores estão nos seguindo, estão nos auxiliando, né, a sermos pessoas melhores, a passarmos pelas dificuldades que temos que passar, certo? E a gente não pode ter a fé cega, né? A gente tem que ter uma fé raciocinada, onde a presença divina deve estar, né, em nossa mente, em nosso coração, e sempre pensando no Criador, na oportunidade que nos foi concedida por Deus, né, para melhorarmos, para evoluirmos na questão do nosso espírito. E nós também somos espíritos, né, muito velhos ainda, né? Embora quando tomamos o corpo físico, a gente começa tudo de novo, mas nós somos milenares, segundo André Luiz, né? Certo? Quem viveu em Roma antiga, né, no passado distante, que nós vemos aí os livros que o Chico, há 2000 anos, tal, a gente vê resgates de um passado distante, e a gente vê também espíritos, quando ele questiona por quê, né? Por que eu tenho que partir agora? Eu estou no auge, né, da minha vida, melhor em todos os sentidos, por quê? Né? E a gente tem, assim, conhecimento de espírito que viveu há 2000 anos atrás e que partiu, viveu agora nessa vida e que partiu, e ele questiona, né? Por quê? Certo? Por que eu estou indo agora, né? Sou jovem, certo? E se vocês permitirem, eu vou ler uma mensagem aqui. Tá, então falando da fé e confiança ainda, né, em Deus, e o remédio para nossas aflições, né? O que significa esse remédio para as nossas aflições? A prece. Jesus fala do jugo leve também, né? Que o jugo dele é leve, né? Para que nós tenhamos fé, confiança, né, no fardo que carregamos. E o jugo leve de Jesus é o perdão, né? O perdão para todos nós que não conseguimos ainda, né, nos elevarmos. E esse perdão, por exemplo, nós temos muitas mágoas,
guardamos mágoas de pessoas, etc. E o que ele sugere? Que nós nos libertemos de tudo isso para chegar do outro lado da vida um ser melhor. Porque se você não perdoa, você carrega no seu espírito uma dívida e uma aflição. O espírito que quer vingar-se, por exemplo, ele cristaliza na mente dele, né, essa vingança, e ele aguarda, né, muito tempo para perseguir aquele que o perseguiu na vida. E ele vai aguardando, né, e esse jugo que Jesus fala é o perdão, né, que nós temos que conceder ao outro para que nós possamos nos libertar, né, dessa aflição que nos corrói a alma, etc. Então eu vou ler aqui rapidinho, tá? Roma Antiga, amores, arena, vitórias, glórias, glórias momentâneas, luxo, muito luxo, ilusões, ilusões. Como somos tolos quando estávamos no auge de nossas vidas, com tantas glórias, tantas vitórias, somos chamados por Deus para mais uma prova que Ele nos impõe. Me questiono, por quê? Eis que o passado retorna mais forte que nunca. Quem com ferro fere, com ele será ferido. E ele diz, fui ferido mortalmente, corpo e espírito. E entre duas vidas me vejo numa arena romana, assistindo o desenrolar dos fatos, e me sentia feliz ao assistir à saga dos infortunados, prisioneiros de guerra, ali vítimas da minha sórdida, sagaz e perfidamente, obcecado pelo poder, a mente obcecada pelo poder, pelo domínio. Sou grande, domino o mundo aos meus pés. E lá estou eu, glorioso e cheio de pompas, por ser o maior e mais poderoso dos imperadores romanos. Eu, o grande César, quem questionará as minhas ordens? Quem virá contra mim? Eu sou o poder, domino o mar, os mares, domino o mundo. E como se não bastasse tudo isso, sacrifiquei milhares de vidas humanas, pelo meu sádico prazer de ver correr o sangue das minhas vítimas, vítimas das minhas vitórias, vitórias feitas de lama, do lodo mais vil e rude poder que tinha nas mãos. Ó, o poder que me fez a vítima maior do meu próprio eu. Milhares de anos na ilusão, permanecendo na escuridão do meu ser. Retornei à terra. Dentro de mim, algo mais forte me levava a demonstrar o meu poder. Porém, esse poder limitado pela minha consciência, mas nunca desistindo da busca da vitória. Vitória fatal. Glórias, glórias, muitas glórias. Agora assisto o desenrolar dos fatos e sofro como ser humano que sou, ou melhor, que fui. E compreendo que a maior vitória do meu espírito endemoniado fui eu. Eu que degladiei, que guerriei, que amei, que chorei. Agora estou aos teus pés, Pai Celestial, e deponho as minhas armas de joelhos. Choro e agradeço por me dar a chance de regeneração. Agradeço por ter nascido não como rico, mas com a fé em Ti. E hoje, revigorado por acreditar em Ti e ver que venci mais uma batalha para o meu espírito errante. Pai, compadece-te de mim, hoje e sempre. Obrigada a todos. Essa mensagem foi recebida no dia 24 de maio de 1994, às 8 horas e 40 minutos. Então, nós vemos aqui, nessa mensagem, né, a recuperação de um espírito, né, que no passado foi difícil, terrível, né, e hoje, né, ele reconhece tudo aquilo que ele fez no passado e hoje ele agradece por ele voltar, né, e
ser acolhido pelo plano espiritual, porque ele ficou muitos anos, né, na escuridão, né, ele fala na escuridão do meu ser, e hoje ele retorna com uma outra conotação espiritual. Então, que Deus nos abençoe. Eu acho que as causas atuais das aflições ou as anteriores, né, tem base também na vida passada, né? Então, agradeçamos a Deus por essas oportunidades que nos são dadas, certo? E quando falamos do ódio também, é uma coisa assim que nos leva a caminhos inimagináveis, né? Só para encerrar, né, a gente vai ler uma frase aqui do livro. Ele fala: a presença dos corações que nos amam no momento do sofrimento é tudo de que precisamos para nos sentir amparados e consolados. Então, o Espiritismo, como consolador prometido, nos traz todas essas consolações, né, quando estamos sofrendo, e temos que ter Jesus Cristo em nossa vida, porque Ele é que nos acalenta os nossos corações, e Ele sempre está ao nosso lado, né? E também nós temos que ter em mente que nós temos que cumprir com os nossos deveres, aqueles deveres que prometemos na espiritualidade, a nossa renovação espiritual, né? O planejamento, né, que fizemos lá no outro lado, e que o nosso coração possa ser mais brando, né, aceitando o nosso Criador, né, como condutor das nossas vidas. Obrigada. Desculpa aí os momentos. Obrigado.